Fala, Dev! Bem-vindos aí a mais uma aula aí de linguagem R. E nessa aula de hoje a gente vai ver arrays. Array ele também não deixa de ser uma matriz, né? Se você quiser, como se diz, você pode trabalhar ele como se ele fosse vetor, como se ele fosse uma matriz mesmo de duas dimensões, ou você pode trabalhar ele com uma matriz de n dimensões, né? Que é a ideia do array. Então, que seria um modelo comum de linguagem de programação. Comum aqui não é com N, é com M, com imbecil. Enfim, beleza, né? Então vamos lá. Criei dois vetores aí, V1 e V2. Só de teste. Então, 5, 9, 3 e outro é uma sequência de 10 a 15. Beleza. Aqui está nosso array. Esse é um modelo também, um tipo de dado. Beleza. Que no caso ele vai receber os dados de vetores, né? No caso aqui eu recebi 3 dados. Esse dim aqui seria dimensões. O que acontece? Por exemplo, vamos colocar aqui 2,3,4. O que vai acontecer? Esse número 4 aqui são a quantidade de matrizes que vai serem feitas, né? Esse número 3 seria a quantidade de colunas e esse de linhas. Então, recapitulando. Quantidade de linhas que a matriz vai ter, a quantidade de colunas e quantas matrizes retangulares serão. Beleza. Então, joia. Então, vou voltar ao exemplo anterior. Então, aqui como que seria? Vou criar uma matriz de 3 por 3 e vão ser duas matrizes. Então, se eu compilar aqui, né? Então, você vai ter que matriz 1 vai ter de 5, 9, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Se somar aqui vai dar 9, né? Os dois aqui. E 5, 9, 10, 11, 12, 13... Mesma coisa. Por exemplo, se eu fosse um cara... Que aqui ficou igual, né? Ficou repetido as duas, né? Mas se eu fosse um cara aqui que colocasse de 1 a 15, não. Vou colocar uns números maiores de 220 a 235. Poucos números, mas já vai dar para enxergar o que eu quero dizer. O que acontece? Aqui ele começou de 200, que vai ser o primeiro, até 235, né? Foi sequência aqui e chegou a 235. Aí ele continuou a fazer 10, 11, beleza. Só que parou aí, porque vão ser matrizes de 3 por 3 e vão ser no máximo 2, né? Se eu tirasse esse 2 aqui, não passasse, o que ia acontecer? Ia virar uma matriz comum. Se eu tirasse o 3 aqui, ia virar um vetor comum. De 3 posições aqui. E encerraria. Poderia colocar 0, colocar 3, por exemplo. Poderia também. Aí vai criar uma matriz aí de... Sem colunas é meio complicado, né? Vou colocar uma aqui. Só vai ter linhas, né? Formando 3 linhas. Mais prático. Então a coluna aqui, né? Enfim. Beleza. Então, voltemos ao nosso exemplo aqui, normal, didático. Então, e se eu também quiser dar um exemplo, fazer igual aquela hora, né? Colocar nomes e linhas, né? Colocar colunas e linhas, igual estilo Excel, né? Nomear minhas colunas e minhas linhas. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte forma. Colunas vai receber um vetor, vai de letters,
Eu pego esse exemplo de letters é só para montar para mim, tá? Até é bom que, mas poderia ser na unha também. Linhas. Então, linhas vai ser... Como são 3, então dá para uma 3 aqui, mas vai ser mais prático. E o nosso Gymname, né? Então, vai receber uma lista que vai ter as linhas e colunas. Beleza. Então, como resultado isso, de certa forma, uma tabelinha, né? De A, B, C, B2, aqui é 11, aqui embaixo é 11. Beleza. Então, aí nomeamos nossas colunas e linhas, né? Usando o Gymname. Gymname, ou Gymname, tanto faz. Em português é estreco. Beleza. Então, como é que eu faço processar essa matriz, por exemplo, né? É complicado. Processar, ele é parecido muito com o vetor, né? Então, como é que você faria isso? Como que você acessa um vetor, não, uma matriz, né? Daquele modo antigo. Modo antigo, na última sala. Nossa senhora, na última aula. Então, beleza, vou pegar aqui resultado. Para você acessar uma matriz 2x2 comum, por exemplo, você coloca 1, 1, que seria a posição 1 se 1. Beleza. Se eu quiser acessar aqui, por exemplo, na matriz 2, o elemento 3 na linha 1. Na linha 1, coluna 3 e na matriz 2. Então, vou ter 13. Beleza. Vou aumentar isso aqui. 5. Que aí já vai fazer vetores com valores diferentes aqui, né? No caso agora foi 5 porque foi o vetor 2. Se fosse no vetor 1, se eu quisesse o vetor na matriz 1, então eu vou ter 11. Beleza? Bem simples, bem tranquilinho. Não vejo muitas dificuldades. Agora, se eu, por exemplo, vamos supor que agora eu tenho duas matrizes e eu quero separar essas matrizes, né, em... Esse resultado aqui, ele vai ter um array. Eu quero passar eles para matrizes. Como é que eu faria? Se você é um garoto entendido, eu acho que você já percebeu, né? Vou só dar uma dica aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, passar a matriz 2, por exemplo, então vou comentar aqui só para não ficar muito difícil de ver. Então, quando eu utilizei, deixei vazio a coluna e linha e passei só a matriz, né? Eu recebo a matriz. Então, se eu quiser fazer o seguinte, fazer uma soma com as duas matrizes, né, resultantes, M1 vai receber resultado 1 na linha 1 e a matriz 2 vai receber resultado na linha 2. Então, beleza, vou ter as duas matrizes separadas. E agora eu vou pegar M1 mais M2, mostrar, então vamos ter a soma das matrizes. Joia! Olha que legal, dá para fazer muita coisa, né? Beleza. Por exemplo, eu tive que separar para fazer essa soma, né? E se eu não quisesse separar, se eu quisesse manipular na matriz mesmo, como é que eu faria? Tem jeito? Tem jeito? Claro que tem jeito, né? Não faria sentido. Tem uma funçãozinha que chama apply. Apply. O que é o apply? Esse x é a matriz. Então,
passar resultado. Margem é o nome do conjunto de dados. No caso aqui, a gente pode colocar como C1, por exemplo, matriz 1, posição 1. Beleza, vou gerar só uma matriz. Tá. E agora nós temos o fun. Fun é uma function, né? Obviamente. Não é fun de diversão, não. Apesar que é divertido a linguagem, mas vou passar a função. Qual função? A gente viu que temos a função soma. Então, vou passar sum. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma matriz resultado, vou ter uma matriz resultante. Na verdade, nem matriz eu acho aqui, vou ter um vetor resultante. Então, vou ter um vetor resultante que vai fazer a soma, né? Então, exatamente. Vou mostrar os dois vetores, vou mostrar o resultado, porque senão vai ficar um pouco sem sentido isso. Até para explicar você como é que ele fez isso. Então, vamos lá, né? O que acontece? Aqui nós temos o nosso primeiro vetor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí voltou sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Joia. Acho que eu falei errado. Como é que ele fez aqui? Ele pegou a primeira linha aqui e usou a função sum junto com a segunda linha. Então, 1 mais 4, 5, 16, com mais 14, 30, com mais 7, 37. Beleza. Aí ele somou a segunda linha, deu 47 e os números da terceira linha 42. Se eu quisesse a média, né? Min. Aí nós teríamos a média, né, dos valores 1, 4, 11, 14, 2 e 5. A média é 6.116. Da segunda linha deu 7.83 e da terceira linha deu 7. Beleza? Então aí é uma outra forma de você manipular, né, dentro do array. Se eu quiser o valor máximo desse vetor, aí o valor máximo é 14, 15, 13. Poderia ser o mínimo também. Poderia ser o mínimo. 1, 2 e 1. Beleza. Bom, é isso, né? Espero que você tenha gostado. Espero mais ainda que você tenha entendido e que você consiga aí utilizar esses cálculos de matrizes, né? De arrays, no caso. Então é isso, Dev. Até a próxima. Tchau, tchau.